Mas não abra aos Filipenses, abre em Atos 16. Vamos começar do começo. A carta aos Filipenses é uma carta que sempre foi especial para mim, sempre marcou muitos momentos da minha vida, mas eu nunca tinha parado para pensar um pouco sobre ela, fazer uma série de estudos em cima da carta. Sempre li mais por proveito próprio. Mas lá no Igaçaba, a gente tem feito um trabalho lá com eles, toda terça-feira, e aí eu coloquei um desafio de trabalhar a carta aos Filipenses junto com a igreja lá. E aí quando o pastor Ezequiel me ligou, falei, bom, então vou pegar esse estudo que a gente está passando lá, estamos no quinto estudo com eles, mas eu peguei o começo do estudo, resolvi compartilhar um pouco com a igreja, aquilo que Deus tem falado com a gente. Um dos desafios que nós temos lá é tentar passar a mensagem da maneira mais simples possível, para que nós possamos compreender e entender aquilo que Deus quer da nossa vida. Porque às vezes a gente traz preceitos profundos demais, mas falta um pouquinho da praticidade da vida, aquilo que é o nosso dia a dia. E eu gosto da carta aos Filipenses porque ela traz exatamente isso, o lado prático da nossa vida. Esse lado dos desafios que nós enfrentamos, dos momentos que nós vivemos no nosso dia a dia, e esse cuidado contínuo de Deus sobre cada um de nós. E esta carta é conhecida, alguém sabe como é conhecida essa carta? A carta não é tão conhecida assim, mas é a carta da alegria, chamada Filipenses a carta da alegria, porque ao longo dela o apóstolo Paulo por diversas vezes vai utilizar essa expressão, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Mas eu prefiro chamar essa carta da carta da maturidade, onde o apóstolo Paulo alcançou a maturidade na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, e a ponto de compreender que tudo o que ele viveu até aquele momento valeu a pena porque foi para Cristo Jesus. E aí então ele vai concluir a carta dizendo que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação, porque ele sabia que Cristo o fortaleceria em todo o tempo. Então esta maturidade de entender que ele está em todo o tempo em Cristo Jesus, e em todo o tempo Cristo está cuidando dele, ele escreve esta carta num contexto bem tranquilo da vida do apóstolo Paulo. No momento que ele estava passando umas férias dos seus sonhos, preso em Roma, podendo ser condenado à morte, e ele escreve uma carta que talvez o conteúdo dela fosse apenas murmuração, reclamação, porque alguns o abandonaram, algumas pessoas deixaram de visitar, outras pessoas aproveitaram a oportunidade que ele estava preso e começou a ocupar o lugar que era dele na igreja, e aí então pregava apenas por pretexto na igreja, para que fossem reconhecidos e o apóstolo Paulo fosse cada vez mais rejeitado. Mas o que ele escreve é dizendo àquela igreja que eles tivessem a mesma alegria no Senhor que ele tinha. Que eles experimentassem o mesmo cuidado em Deus que ele estava experimentando. Porque ele chega à maturidade de entender que tudo o que está acontecendo na sua vida se tornou proveitoso para o reino de Deus. Enquanto ele estava preso, a igreja se fortalecia em pregar o evangelho, a igreja se tornou mais ousada para falar do nome de Jesus, e a própria guarda pretoriana, todo o palácio ouviu a mensagem, porque sabia porque o apóstolo Paulo estava preso. E ele então chega a essa conclusão, que ele poderia todas as coisas, porque Cristo o fortalecia. E aí então a carta da maturidade é exatamente por isso, porque diante das lutas, ele poderia experimentar a alegria que vem de Deus. E aí o tema da série que nós temos dado é exatamente esse, os desafios e recompensas em servir a Cristo. Os desafios e recompensas em servir a Cristo. Porque hoje nós temos dois tipos de mensagem sendo pregada. Ou nós temos apenas os privilégios de servir a Cristo, nós temos apenas o lado bom de andar com Cristo, as mensagens que vêm para Cristo, você não tem problemas, você não tem dificuldades, você não passa por nenhum problema na sua vida material, relacional, espiritual, vai ser apenas bem-aventuranças. Por outro lado, nós temos a mensagem que você andar com Cristo é só um peso nas suas costas, é só sofrimento, é só perseguição, é só angústia, porque você vai ver como é difícil andar com Cristo, porque agora que você aceitou Cristo na sua vida,
as coisas vão piorar daqui para frente. Então, duas realidades. Ou você recebe uma mensagem que você vai ser feliz, ou que você vai ser infeliz o tempo todo. Mas na carta aos Filipenses nós vamos encontrar as duas coisas caminhando juntas. Então significa que na vida nós teremos alguns momentos de felicidade. Mas nesse momento de felicidade a gente vai encontrar esse regozijo em Deus o tempo todo. Mas também nós encontraremos desafios na nossa vida. Mas diante dos desafios nós teremos a recompensa contínua de Deus na nossa vida. E é o que o apóstolo Paulo vai falar ao longo da carta. E como nós falamos, vamos começar do começo, que é Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Que é onde começa, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, começa o seu trabalho então, nessa cidade, onde ele começa a plantar uma nova igreja. A primeira igreja que seria plantada num contexto aí europeu. Vamos lá? E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí no versículo 10, então, ele confirma que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem uma frase que é um pouco batida, principalmente no contexto evangélico, contexto cristão, que diz que Deus tem propósitos em nossa vida. Então, o tempo todo nós ouvimos essa frase: Deus tem propósito na sua vida. Ó, querido, tudo Deus tem um propósito. Aí, às vezes, a gente até se incomoda de ouvir essa frase. Porque a gente está passando um momento difícil, alguém chega no nosso ombro, bate no nosso ombro e fala assim: ó, está passando dias difíceis, mas Deus tem um propósito. E aí nós saímos com aquele questionamento: mas qual o propósito que Deus tem? Será que esse sofrimento, há um propósito de Deus nisso? Por que Deus não pode fazer diferente? E aí que nós entendemos que, aqui nesse contexto, eu marquei assim aqui: Deus move todas as coisas para que seus propósitos prevaleçam e suas promessas tornem-se realidades nas nossas vidas. O contexto que a gente está lendo aí, o apóstolo Paulo sai na sua segunda viagem missionária, e um erro que nós temos é achar que o apóstolo Paulo colocava uma mochilinha nas costas e saía, como a gente diz na minha terra, torto de direito, né? A Rebeca está hoje se perguntando assim: onde que mora da pessoa? Ela fala: para lá, para cá, para lá, para cá. Aí ela vai embora para casa, vira para lá, vira para cá. E a gente acha que o apóstolo Paulo era assim, saía sem planejamento, sem direção, simplesmente pegava a mochilinha e saía. Não, o apóstolo Paulo planejava a sua viagem. Ele ia nos lugares que eram fundamentais para que a igreja se espalhasse. Ele ia exatamente onde as pessoas estavam, aonde a cidade poderia levar pessoas para outros lugares, para que o evangelho se espalhasse mais rapidamente. Mas nesse momento aqui, o apóstolo Paulo tem uma experiência interessante. Ele fala então que ele vai para a Ásia, está determinado a ir para uma direção, pregar o evangelho. O Espírito de Cristo Jesus incomoda o seu coração, impede de ir para um lugar. Ele decide ir para outro lugar. Quando ele fala que vai para aquela direção, o Espírito impede de novo. E aí ele tem uma visão, onde um homem macedônio diz para ele: venha, passa para cá e nos ajude. Então ele iria para a Ásia, ele toma rumo agora para a Europa. E ele vai então imediatamente, ele vai para essa direção com uma certeza: porque Deus havia chamado para anunciar a eles o Evangelho. Então o apóstolo Paulo tem uma convicção que Deus ia fazer uma grande obra naquele lugar. E aí então ele vai mostrar os propósitos soberanos de Deus em Cristo Jesus. Como Cristo, Deus tem esses propósitos soberanos, e aí vai acontecer aquilo exatamente que Deus determinou. A primeira área que ele vai dizer que Deus é soberano e age por meio de Cristo Jesus é na condução da missão. E aí nós entendemos então que Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o conduz para outro lugar, e a vontade de Deus era que Paulo pregasse na Europa. E isso foi revelado ao Paulo através da visão que teve.
E aí uma coisa interessante que a gente, hoje ouvi uma pessoa dizendo assim, que a única coisa que pode impedir a ação de Deus é o coração do homem. Eu falei, mas como assim? Que o homem tem capacidade de deter a ação de Deus. E esse texto mostra claramente isso. O apóstolo Paulo, com uma boa intenção, cumprindo o seu chamado de levar o evangelho aos gentios, tudo determinado para ir até lá, fazendo exatamente o que era bom. Mas a missão não era do apóstolo Paulo. A missão é de Deus. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que nós fazemos missão. Mas quem faz missão é Deus. O que nós fazemos é apenas nos engajarmos naquilo que Deus está fazendo. Então nós não somos nós que vamos determinar o que vai ser feito, como vai ser feito, mas é Deus. O que acontece é que Ele começa a mover o coração de homens e de mulheres, direcionando naquilo que Ele quer realizar. Então Ele vai mostrar os propósitos soberanos de Deus em Cristo, primeira realidade, na condução da missão. Isso é fundamental para a gente entender a carta. Por que o apóstolo Paulo escreve esta carta? Por que ele ensina alguns conteúdos fundamentais para aquela igreja? Para que eles tivessem consciência de quem faz a missão é Deus. Tanto que ele vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ou seja, ao querer realizar, é de Deus. Então a mesma experiência que ele teve na plantação daquela igreja, ele traz na carta o conteúdo para recordar àquela igreja que quem faz a missão é Deus. Os propósitos soberanos de Deus em Cristo também no coração das pessoas. Aí no versículo 11 do capítulo 16 de Atos, do 11 até o 15, fala da história de Lídia, de uma mulher convertida. Uma mulher que o apóstolo Paulo se aproxima dela, começa a pregar o evangelho, e o texto vai dizer para a gente, vamos lá no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos de leitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Os propósitos soberanos de Deus em Cristo no coração das pessoas. Lendo um comentário sobre a cidade de Filipos, provavelmente tinha poucas sinagogas naquela cidade. Então as pessoas se reuniam ao ar livre, e algumas pessoas próximas ao rio, e o apóstolo Paulo, sabendo que tinha um grupo de oração, foi até lá e começou a pregar o evangelho. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que várias vezes destaca a mulher, a conversão de mulheres. E não é à toa que eles vão destacar isso. Não é simplesmente porque apenas uma mulher se converteu, mas porque a mulher grega era olhada de uma maneira diferente. Era uma mulher que ela avaliava todas as coisas, ela só abraçava aquilo que a sua mente dizia que era o correto fazer, que era o certo fazer. Então a mulher era considerada importante. Por isso que você lê a missão do apóstolo Paulo ao longo das suas viagens, fala assim, muitas mulheres se converteram. Muitas mulheres de alta posição. Por quê? Porque era fundamental que essas mulheres ela avaliava o que ela estava ouvindo, ela tomava com a razão, ela agia para escolher o que era certo, o que era errado. E o apóstolo Paulo, então, aqui Lucas escrevendo, declara então que Deus moveu o coração dela, abriu o coração dela, para que ela, ao ouvir, ela compreendesse o que Paulo estava dizendo. Então mostra então que Deus é soberano também no coração das pessoas. É Deus que move o nosso coração. É Deus que age no coração do homem e da mulher para que ele compreenda quem é Deus e compreenda a mensagem de Cristo e assim ele possa se entregar por completo. Então essa vida que traz esse trabalhar de Deus contínuo é o que o apóstolo Paulo tem como pano de fundo
na igreja dos filipenses. E aí então a consciência que nós temos que ter, quem age no nosso coração sempre vai ser Deus. E também no âmbito espiritual. Do versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo tem uma experiência com uma jovem adivinhadora. Diz assim: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ou seja, os propósitos soberanos de Deus em Cristo Jesus, também sobre a vida espiritual, no contexto espiritual. Uma coisa que nós temos que entender, que a vida é muito mais do que os nossos olhos podem ver. A vida é muito além do que nossa mão possa tocar. E é uma coisa que talvez a gente esqueça ao longo dos dias. Que a nossa luta, o apóstolo Paulo escrevendo aos de Éfeso, ele diz que não é contra a carne, contra o sangue, mas contra espíritos e potestades. Então, quando o apóstolo Paulo passava naquela cidade, aquela jovem adivinhadora apontava para ele e para aqueles que estavam com ele, dizendo: aqueles homens pregam o caminho da salvação. Aqueles homens são servos que pregam o caminho da salvação. E aí talvez a gente fale assim: ah, que bom, ela ajudava o apóstolo Paulo. Agora ela era um espírito maligno. Então, quando o diabo prega, o coração endurece. Então, isso virava zombaria. Então, as pessoas que ouviam ela apontando para Paulo e falando dessa forma, elas zombavam da mensagem do apóstolo Paulo, questionavam o que Paulo estava dizendo. E aí, então, endurecia o coração daquelas pessoas. E o apóstolo Paulo aguentou um dia, 2 dias, aí o texto fala que de repente indignou-se com aquilo, voltou e mostrou a autoridade do Cristo que ele servia. Em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E imediatamente o Espírito a deixou. E aí o apóstolo Paulo, então, Lucas descreve para mostrar a autoridade espiritual que Cristo tem sobre todo espírito de potestade que existe. E também, no contexto, nas autoridades humanas. O texto que segue diz que os homens que tiravam proveito daquela jovem que adivinhava, obviamente tirou o ganha-pão deles, eles começaram a acusar com falsas acusações o apóstolo Paulo, fez com que ele fosse preso. E as autoridades colocaram Paulo, então, na prisão. Mas os propósitos soberanos de Deus em Cristo também sobre as autoridades humanas. A consequência foi exatamente a libertação. E não foi uma libertação através de um advogado levando ali uma petição, dizendo ali para sair de lá, não. Veio um terremoto. Um terremoto que libertou o apóstolo Paulo. E aí é interessante que depois eles chamam no cantinho, falam que vão soltá-lo, mas que ele não falasse nada. Que ele não contasse às pessoas. Não, agora as autoridades vão se prostrar e vão ver que não, vocês fizeram algo errado. Então não venha querer à noite nos soltar, mas que seja feito isso durante o dia e diante do povo que os viram nos prender. Então mostrar que Deus é Senhor também sobre as autoridades humanas. Então não tem uma autoridade que seja superior a Deus. E a história do carcereiro, que é a questão da salvação. O propósito soberano de Deus em Cristo também na nossa salvação. Esse texto vai mostrar claramente. O carcereiro se depara com uma situação que dá desespero para ele, e ele faz uma pergunta: o que faço para que eu possa ser salvo? E é a pergunta que todo ser humano faz. É a pergunta que todos nós temos no nosso coração. O que eu faço para ser salvo? Então, nós somos criados por Deus, a imagem semelhante de Deus. Apesar da queda, apesar do pecado, ainda sobrou a imagem semelhante de Deus, corrompida agora pelo pecado, mas há um anseio pelo sobrenatural. Há um desejo, tanto que se você for morar de nenezinho no meio do mato, você vai crescer adorando alguma coisa maior do que você. Vai adorar a natureza, vai adorar uma pedra. Eu sempre lembro daquele filme que alguém que deve ter assistido, A Lagoa Azul,
que tinha a ilha deserta, morava uma tribo naquela ilha, e eles tinham uma grande pedra que eles adoravam aquela pedra. É o que acontece, por quê? Porque o ser humano tem um anseio por isso, mas ele tem, morto espiritualmente, não tem condição de buscar a presença de Deus. E é por isso que Deus vem ao encontro do homem e salva o homem. E aí então mostra os propósitos soberanos de Deus em Cristo Jesus. Então esse é apenas o pano de fundo da carta. Paulo teve essas experiências em Filipos e ele recorda isso ao longo da carta, não dizendo claramente, mas vai mostrar exatamente como Deus é soberano naquilo que ele pretende fazer. E aí vamos então para a carta Filipenses, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Então, os desafios e recompensas em servir a Cristo. Então, desafio é a escravidão. Mas a recompensa é a liberdade. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. E o apóstolo Paulo se apresenta como servos de Cristo Jesus. Quais são as nossas ambições? Você sabe quais são as suas ambições? Basta perguntar o que move o nosso coração. O que mexe com a gente? O que nos impulsiona? O que nos faz acordar todos os dias de manhã? Isso vai mostrar exatamente quais são as nossas ambições. É interessante que o homem de negócios, ele diz: para mim, viver é ganhar dinheiro. O homem intelectual, para mim, o viver é o conhecimento. Para o homem público, para mim, o viver é a fama. O militar, para mim, o viver é a vitória. O jovem, para mim, o viver é o prazer. E você? O que move o seu coração? O que impulsiona a sua vida? E aí nós podemos, dependendo do contexto que nós estamos, nós corremos o risco de responder coisas diferentes. Então, se eu estou no contexto empresa, no meu trabalho, e aí chega o supervisor, o gerente geral, alguém superior a mim e pergunta quais são as minhas ambições, a minha tendência é dizer: eu quero crescer nessa empresa, eu quero me tornar alguém importante nesse contexto. Se é na família, a gente vai falar outras realidades. Mas o que Paulo vai nos ensinar, que nós temos que ter uma ambição no coração. Apenas uma coisa deve mover a nossa vida. E a partir dela nós vamos responder todas as outras áreas da nossa vida. E se não for a ambição correta, se não for aquilo que é o correto para a nossa vida, nós corremos sérios riscos. E aí a escravidão virá como consequência das nossas escolhas. E aí o apóstolo Paulo então vai falar da liberdade em meio à escravidão. Primeiro a gente tem que compreender a escravidão que Paulo está dizendo. Qual que é essa escravidão? Por que ele se apresenta como servo? Servo, na nossa mente, a gente acaba perdendo um pouco para a nossa cultura do que é servo, mas o termo que o apóstolo Paulo utiliza é exatamente esse: não sou mais senhor de mim mesmo. Não sou mais senhor de mim mesmo. Ou seja, aquilo que nós vimos, que ele fala lá em Atos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Inclusive deve ser soberano sobre a minha vida. Mas, queridos, quando nós pensamos nisso, é complicado porque o fato de não ser senhor de nós mesmos nos causa medo. Porque o que nós mais queremos é ser o dono do nosso próprio nariz. Não é verdade? Não é o que Adão e Eva desejaram no início? Porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que a serpente oferece para eles? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Então, de certa forma, parece que é a mesma proposta da criação.
vocês forem feitos à imagem e semelhança de Deus, e a proposta é, vocês serão iguais a Deus. Mas, na verdade, havia uma diferença de ser semelhante a Deus e de ser o próprio Deus. De ser o próprio Deus de suas vidas. E o que nós tentamos o tempo todo é ser o Deus da nossa própria vida. E isso nos leva a escravidões piores. Quando nós pensamos nesse sentido, o apóstolo Paulo se sujeita totalmente à vontade de Cristo. Desprendimento e sacrifício missionário. O apóstolo Paulo entende que a única razão da sua existência é Cristo Jesus. Tanto na vida quanto na morte, ele tem apenas um objetivo, que é glorificar a Cristo. Então, quando ele fala que a sua vida tem essa missão, tem esse propósito, e ele se apresenta como servo de Cristo Jesus, ele está dizendo, eu não sou dono de mim mesmo. A vida não pertence mais a mim. É o que ele fala em Gálatas 2, quando ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a certeza do apóstolo Paulo. E quando nós entendemos isso, o risco que nós corremos, infelizmente, queremos continuar sendo nossos senhores, mas isso nos levará a outras prisões, que tirará de nós qualquer liberdade. E o que o mundo prega, o que nós desejamos, é o tempo todo fazer exatamente aquilo que nós queremos fazer. E nós temos como princípio, como preceito, que nós estamos fazendo a coisa certa. Nós temos convicção que aquilo que nós iremos fazer é exatamente aquilo que Deus quer da gente. Mas em nenhum momento nós temos buscado em Deus, e aí então o risco que nós temos são outras prisões. Quando nós olhamos uma sociedade que prega a liberdade, que prega cada um fazendo as suas próprias escolhas, nós não entendemos que quando uma pessoa diz que você pode escolher o que você quer da sua vida, e você tem liberdade para isso, na verdade ela está dizendo, você vai se aprisionar a outras coisas. Então se você acha que você está livre para escolher qualquer coisa, mas na verdade você está dizendo, eu vou me aprisionar a essa. É como se eu dissesse, eu posso andar em santidade, mas eu prefiro andar no pecado. Eu prefiro escolher o pecado. Eu prefiro escolher andar longe da presença de Deus. E aí é o risco que nós temos. Por quê? Porque nós achamos que nós somos senhores da nossa vida, mas isso está nos levando a escravidões piores. Mas a liberdade do apóstolo Paulo, compreendendo a liberdade, a primeira coisa que ele vai nos alertar é que ela é conquistada em Cristo Jesus. Mesmo estando preso, Paulo compreendia o fato de que nada poderia impedir a sua relação com Cristo. Sem Cristo somos escravos de nós mesmos. E isso nos conduz à destruição. A liberdade não é conquistada por nós mesmos, mas é por Cristo Jesus. Cristo nos garante essa liberdade. É o que Paulo fala aos Gálatas, que Ele nos libertou. Se nós somos livres é porque Ele nos libertou. E aí o que acontece é que tantas vezes nós queremos viver a nossa liberdade, mas o que nós estamos nos tornando cada vez mais escravos. E escravos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias escolhas, e a consequência que nós vamos viver são coisas perigosas demais. Mas quando eu entendo que em Cristo Jesus eu alcancei essa liberdade, o apóstolo Paulo vai dizer que a paz como garantia da liberdade. A paz como a garantia dessa liberdade. E aí nós vamos entender isso quando nós conhecemos a Cristo. A Bíblia diz lá em Provérbios 14 que a alegria do pecado vai transformar em tristeza. E mesmo quando eu estou sorrindo, o meu coração está chorando. Vai dizer que o final da alegria é tristeza. E mesmo na alegria, o meu coração chora. E aí nós pensamos, isso é liberdade? Fazer coisas que nós achamos que vai nos trazer alegria, mas não nos traz paz, não é liberdade. Então viver uma vida que nós queremos fazer tudo e fazer da nossa forma, do nosso jeito, mas a consequência é angústia, é tristeza, é dor, é o que o próprio Davi nos ensina. Que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos doíam, se consumiam.
Ou seja, literalmente, não, mas as dores que ele sentia no corpo, a cada dia o afligia. E o que nós encontramos hoje são pessoas que vão aos médicos, procuram o diagnóstico, não conseguem achar nada. Mas por quê? Porque não estão vivendo essa liberdade que Cristo dá. Então lhes falta a paz. Falta a paz a cada um deles. Então, às vezes, nós nos enganamos quando nós olhamos pessoas que não andam com Cristo, estão sorrindo, estão alegres, estão felizes. E elas falam, mas nem vai na igreja, olha como ele está bem. E eu indo na igreja, parece que nada acontece. E aí, quando o texto que fala que Judas vendeu a Cristo, diz que houve grande alegria entre eles. Se você ler o texto lá, houve a negociação, ele recebeu a sua parte, e o texto diz, houve grande alegria entre eles. E o que aconteceu com Judas depois? Por quê? Veio a angústia, a dor, ou seja, mesmo sentindo alegria, lhe faltou a paz. E o apóstolo Paulo, então, mesmo estando preso, ele fala dessa paz. E também a liberdade da igualdade. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo. Em todos os setores, em todas as áreas, em todas, onde você estiver, infelizmente existe a competição. E há uma diferença entre as pessoas. Há uma diferença, a gente começa a olhar as pessoas com outros olhos. Eu sempre digo assim que a Janaína tem algumas experiências um pouco tristes, quando nós chegamos numa igreja nova, vamos pregar numa igreja diferente. Obviamente ela não fica no púlpito comigo, mas ela fica sentadinha num banco. E alguém chega e pega na mão dela e cumprimenta, oi, tudo bem? Aí quando é apresentado na hora do culto, está conosco, a mulher do pastor também levanta. Ai, me perdoa, não sabia que você era a mulher do pastor, me perdoa, vem que dá um abraço mais apertado. Que isso? Aí então ela fala assim, mas por que isso? Por que essa diferença de tratamento agora? Por que agora mudou? Por quê? Porque nós olhamos as pessoas diferente. Nós temos uma visão diferente das pessoas. Então, conforme a classe que ocupa, essas pessoas são mais respeitadas. Um exemplo, quando alguém nos convida para almoçar, alguém do mesmo nível que nós, a gente vai tranquilo. Mas quando fala assim, não, fulano de tal nos convida, eu não vou. Esse eu não vou de jeito nenhum. Por quê? Porque nós olhamos diferentes classes. E aí nós temos essa dificuldade de olhar tudo de igualdade. Mas o apóstolo Paulo é interessante que ele coloca a igreja em um nível de igualdade. Todos são iguais. E ele vai começar a carta dizendo, olha, a todos vocês, inclusive bispos e diáconos em Filipos. A todos vocês. Então não pense que as exortações que eu vou dar agora são apenas se vocês vão pegar lá os crentes mais humildes, mais simples da igreja e vão jogar uma carga pesada sobre eles. Todos vocês são iguais. Há uma igualdade. E essa liberdade da igualdade. Como é bom poder chegar no contexto de igreja e todos se tratarem de igual forma, de igual maneira. Eu sempre digo, a minha classe de jovens casais, nós temos pessoas de diversas áreas, diversos setores, diversas profissões, e é só na igreja que acontece isso. O único lugar é na igreja. Se você vai num lugar da sociedade, uma festa, qualquer coisa, você vai ver exatamente ali a classe A, classe B, classe C, classe D. Então não se mistura, não se aproxima. Mas no contexto igreja não existe isso. Não há uma diferenciação, não há uma maneira diferente de olhar para uma pessoa ou outra. E se nós fazemos, o apóstolo Paulo vai corrigir isso. Que nós não podemos fazer dessa forma. Porque é um contexto onde todos nós somos iguais. Cristo deve ser o Senhor de todos. Igreja é o lugar que Cristo é o Senhor de todos. Então não podemos achar que nós somos superiores ou inferiores. Nós temos a mesma posição em Cristo. Todos devem servir em pé de igualdade. Nós não podemos exigir algo mais um do outro, porque todos devem servir de igual forma. E também Deus é Pai de todos em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm a mesma relação com o Pai. E aí algumas pessoas falam assim, o pastor, ora por mim, porque o senhor é pastor, né? Deus. Todos nós temos o livre acesso à presença de Deus. Todos nós temos os mesmos privilégios conquistados por Cristo Jesus. E aí então o apóstolo Paulo dá essa liberdade para nós. Isso é liberdade, de você poder tirar qualquer peso.
sobre a sua vida, porque você está numa sociedade onde talvez você seja discriminado, rejeitado ou cobrado demais para manter a sua posição. E aí talvez você ocupa um cargo maior e as pessoas têm medo de chegar a falar com você, porque, não, é doutor, tal. Mas o apóstolo Paulo fala, não, aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo precisa ouvir a mesma mensagem. O pastor Jeremias Pereira, que é pastor da 8ª igreja em Minas, um dia ele conversando lá no seminário, só como seminaristas, numa roda de bate-papo, ele contou a experiência da primeira vez que ele foi chamado para pregar numa igreja grande, quando seminarista. E a igreja formada por doutores, e ele seminarista, ele falava, veio do interior de Minas, toda essa dificuldade de falar. E ali foi chegando a hora da pregação, as coisas foram acontecendo. E aí na hora do louvor, ele sabia que acabando o louvor, o pastor chamaria para pregar. E aí diz que um pastor mais velho do lado dele, na hora do louvor, na última música, terminou a última música, o pastor chamou ele no canto e falou assim, vai lá e prega para essa multidão de pecadores. Diz que aquilo foi um alento no coração dele tão grande, que ele entender o olhar que todos estavam no mesmo nível. Todos nós somos pecadores. Não importa a classe que nós ocupamos, todos nós somos pecadores. E aí Deus é tão gracioso, mas tão sábio, que ele fala do próprio dízimo. Qual é a quantidade do dízimo que nós damos? 10%. Quem dá mais dízimo que o outro? Ninguém. Não, meu dízimo é maior, eu quero. Não, meu querido, você dá 10%, como o irmãozinho também dá 10%. Ninguém dá mais ou dá menos. Todos é igualdade. Então ninguém pode exigir algo mais do que o outro. Ninguém pode trazer privilégios para ele porque faz mais do que o outro. Não. Deus é tão sábio que mostra a igualdade na igreja. Mas o valor do meu dízimo é maior. Mas, querido, você dá a mesma quantia que ele dá do salário dele. A mesma quantia. E aí, então, essa igualdade dentro de um contexto igreja. Concluindo, esse desafio, nessa questão de liberdade, nós falamos aqui, liberdade em meio à escravidão. Qual que é o nosso desafio? Deixarmos de ser senhores da nossa própria vida e permitir que Cristo seja o nosso Senhor. Esse é o desafio diário de cada um de nós. Entender que nós não somos senhores da nossa própria vida e permitir que Ele seja o nosso Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos Cristo apenas como nosso Salvador. Mas Ele precisa ser o nosso Senhor e Salvador. Nós não temos que olhar apenas uma parte do que Ele é para nós. É Salvador? Mas também é Senhor. E a recompensa, nós viveremos a liberdade, mesmo em meio às prisões. O apóstolo Paulo preso, ele fala de liberdade. O apóstolo Paulo preso, ele fala da recompensa de andar com Cristo. E aí então, nós já vimos aí liberdade em meio à escravidão e agora vitórias em meio às lutas. Do versículo 3 ao versículo 11 da carta, o apóstolo Paulo então vai trabalhar esta questão, vai recordar alguns momentos que ele viveu juntamente com aquela igreja. No versículo 3 ele diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O que o apóstolo Paulo recordava daquela igreja? Qual que é a experiência que ele teve na cidade de Filipos? Se você ler lá o texto que nós lemos em Atos 16, fala que depois que nos açoitaram, nos lançaram à prisão. Então o apóstolo Paulo lembra daquele momento com momentos de lutas. Ele pregando, sendo acusado falsamente, sendo preso, sendo açoitado, sendo abandonado, tantas coisas acontecendo, tendo que sair rapidamente da cidade para que não fosse apedrejado. Mas o apóstolo Paulo recorda com alegria. Ele recorda com ações de graças. Ele dá graças a Deus quando ele lembra daquelas pessoas. Ou seja, as lutas que o apóstolo Paulo enfrentou naquela cidade, ele lembra delas com alegria. Por quê? Porque lembra das vitórias.
Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo a carta, recordando de Lídia. Aquela mulher que ocupava um lugar de importância ali naquela cidade. A maneira que Deus trabalhou no coração dela e batizou, o apóstolo Paulo batizou aquela mulher com a sua família. Eu imagino ele lembrando do rosto do carcereiro quando chega desesperado, dizendo, e agora, como eu vou fazer para salvar minha vida? E ele trabalhando, imagina aquele dia que ele foi para a casa do carcereiro, tomou um café ali com a família, eles foram tratando das feridas do apóstolo Paulo, a família toda se converteu. Então ele começa a recordar as lutas, mas as conquistas. E escrevendo uma carta agora para uma igreja organizada, onde as pessoas agora andavam com Cristo, serviam a Cristo, e mais do que isso, pregavam o mesmo evangelho que ele pregou naquela cidade. Então o apóstolo Paulo lembra das lutas, mas o que ele traz à memória é que mesmo nas lutas, ele tinha certeza das vitórias que Deus dava para ele. E aí quando nós pensamos na nossa vida, ela também é cercada de lutas. Nós também enfrentamos várias lutas. Mas qual é a razão de continuarmos a lutar? Qual a razão pela qual nós continuamos a lutar? E pelo que nós estamos lutando? Fala, estou na luta aí, estou na luta. Mas pelo que nós estamos lutando? E também, queridos, e a principal delas, o que estamos querendo alcançar com as nossas lutas? Então, 3 perguntinhas. Pelo que nós estamos lutando? Qual a razão de continuarmos a lutar? E a principal delas, o que estamos querendo alcançar com as nossas lutas? A gente tem luta. Cada um aqui tem aquela frase que nós temos que matar um leão por dia. Mas qual a razão que nós estamos matando um leão por dia? Qual a razão que nós enfrentamos tantas coisas no dia de hoje? Enfrentaremos outras no dia de amanhã. Mas quais são aí as lutas que nós devemos lutar? O apóstolo Paulo destaca 2 lutas aí. Pelas realidades de Deus em nós. Pelas realidades de Deus na nossa vida. Paulo destaca o fato de que as suas lutas em Filipos alcançaram o resultado esperado. A ação de Deus na vida dos filipenses. Ele sabia o que Deus havia feito na vida de todos eles e assim se alegrava por ter participado desta luta. Então a luta que ele fala que vale a pena lutar é pelas realidades de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a luta que vale a pena. Então qualquer outra luta que eu esteja lutando, que não seja isso, vai trazer um peso sobre a minha vida. Se eu digo que eu estou lutando pela minha família, mas o alvo não é levar o evangelho para a minha família, só vai me trazer cansaço e desgosto. Se eu falo que eu estou lutando pela minha vida espiritual, mas não é com o propósito de experimentar as realidades de Deus na minha vida, a vida espiritual vai ser um cansaço. Como? Quando eu vivo uma vida religiosa e não uma vida de discipulado com Cristo Jesus. Quando eu falo que em todas as áreas eu estou lutando para sobreviver, mas não com o propósito de experimentar as realidades de Deus, vai trazer um peso. E aí o apóstolo Paulo deixa claro que aquelas lutas traziam alegria para ele. Por quê? Porque ele viu o resultado na vida daquelas pessoas. E também a cooperação no Evangelho. A cooperação no Evangelho. Este era o modo predileto de Paulo se referir à mensagem de Cristo e à missão da igreja. Por 9 vezes ele utiliza a palavra ao longo da carta. Assim deixa claro que a nossa luta constante deve ser pela proclamação do Evangelho. Esse termo, Evangelho, o apóstolo Paulo vai utilizar por 9 vezes ao longo da carta. O anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, a cooperação no Evangelho. E ele mostra então que essa deve ser a luta diária de cada um de nós. Seja qual for a área que nós trabalhamos, que nós exercemos as nossas funções, a luta que nós vamos ter é exatamente essa. E aí, resultado dessas lutas em nós. O que essas lutas que o apóstolo Paulo diz vai gerar na nossa vida? Primeiro, relacionamentos sólidos e saudáveis. Do versículo 3 ao versículo 5, o apóstolo Paulo fala dessa alegria dele por aquela igreja. Os teólogos, estudiosos aí, historiadores, dizem que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Aonde ele escreve de maneira mais pessoal, mais próxima. É aquele e-mail que nós mandamos. Se nós temos intimidade com a pessoa,
nós falamos aquilo que está no nosso coração, a gente chama pelo apelido, a gente chama de uma forma mais próxima. Mas se a gente vai escrever para uma outra pessoa, a gente coloca outros termos, outra maneira de escrever. Mas esta carta o apóstolo Paulo escreve de maneira pessoal, expondo a sua alegria, dizendo do seu afeto, da vontade que ele tem de estar com aqueles irmãos de novo. Então, ou seja, esses relacionamentos sólidos e saudáveis. E lembrando que ele construiu alguns relacionamentos um pouco conturbados naquela cidade. Mas mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou, fortaleceu a sua vida naqueles relacionamentos. Então, quando nós estamos lutando pelo Evangelho, a certeza que nós temos é que os nossos relacionamentos serão mais saudáveis, serão mais sólidos. Diferente de toda a competitividade que o mundo tem, diferente de toda essa luta que nós temos diária aí com as pessoas que não temem a Deus, que não andam com Deus. Mas quando nós vivemos essa realidade na nossa casa, na nossa igreja, com os nossos amigos, nós temos a certeza que a consequência da luta que eu tenho de pregar o Evangelho, de cooperar com o Evangelho, Deus vai me dar relacionamentos saudáveis. E também a consequência, o resultado, investimento contínuo de Deus em nós. Ele diz no versículo 6, estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando eu luto, a luta que é certa, que vale a pena, que é a luta pelo Evangelho, pela proclamação, pelas realidades de Deus na minha vida, diariamente, Deus agindo na minha vida. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus fez alguma coisa na sua vida hoje. Deus fez alguma coisa nova na sua vida hoje. Deus investiu alguma coisa nova em você hoje. Você já não é mais igual você era ontem. E você não vai ser igual amanhã da forma que você é hoje. Porque alguma coisa a mais Deus fez na sua vida. Essa é a certeza que nós temos. Que Ele começou a boa obra em nós e Ele vai completando diariamente. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que quando eu luto, a luta que vale a pena, que é a cooperação no Evangelho, e experimentar a vontade de Deus em mim, é isso que acontece. Eu vou mudando cada vez mais. E para você sentir isso, talvez você não consiga sentir de um dia para o outro. Mas pensa no dia que você conheceu a Cristo, você começou a compreender o Evangelho, e a vida que você tinha e a vida que você tem hoje. E você vai ver quanto que Deus já fez na sua vida. E encerrando, uma vida frutífera. Do versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.